Passando para avisar que esse react aqui foi cortado de uma live que eu fiz aqui nesse canal do YouTube, recebendo o patrocínio de vocês. E essas lives ocorrem toda semana aqui no canal. Então se você quer trocar uma ideia, quer patrocinar algo para eu ver, vou ficar só resenhando ali no chat, cola aí porque tá sendo muito legal, beleza? E um adendo muito importante, eu não tô mais aceitando patrocínios fora da live. Agora os patrocínios só são recebidos durante as lives, beleza? Então é importante, se você quiser patrocinar algo, você colar nas lives também. Para finalizar, as lives vão ficar salvas para membro. Outro motivo para você colar nas lives, porque depois, só se você virar membro, você pode reassistir a live e ver o que foi que eu reagi, né? Então, basicamente é isso. E agora fique com o vídeo. Mas vamos lá, né? Qual Death Note da Netflix é a pior adaptação que eu já vi? É o que? É o live action, né? Que tem. Nossa, eu nunca nem cheguei perto de ver essa porra. Death Note foi o primeiro anime de muitas pessoas. Eu acredito que o principal motivo para sua popularidade são as batalhas mentais entre o Kira e o Ed. É um duelo bastante acirrado numa trama cheia de reviravoltas. Sem contar o maior legado que a série deixou, que foi ter criado uma grande legião de esquisitos tentando se comportar igual o L. Eu não incluso. Mas e se a gente pegasse tudo que as pessoas mais gostam em Death Note e substituísse por um drama adolescente cafona digno de pena e gozação? Estranhamente, foi essa pergunta que a Netflix decidiu responder. E a pergunta que eu vou tentar responder hoje é: por que Netflix? Nosso protagonista é o brilhante Light Turner. Ué? Sim, a tradução do nome dele é algo parecido com a... É ocidental? Eu achei que era oriental, porra, o live action. Caralho! É o brilhante Light Turner. Sim, a tradução do nome dele é algo parecido com um acendedor de luz. Eu não vou fingir que na obra original também não tem jogos de palavras, porque lá o protagonista se chama Yagami Light. Todo mundo sabe que Yagami de trás pra frente é I'm a gay. Então na versão americana, ao invés de representatividade, nós temos desperdício de luz. Ele é um rapaz bastante inteligente, porém muito solitário. E eu já retiro o que eu disse sobre ele ser inteligente, porque quando o brutamontes da escola vem bater nele, é isso que ele tem pra dizer. Este argumento não é particularmente convincente quando o rapaz em questão já tava prestes a bater numa menina. Se ele já tava pronto pra lidar com as consequências de ter batido em mulher, você acha que ele liga pra bater num nerdola? Obviamente o Light é esmurrado e ele apaga na hora. Ainda bem que ele é o acendedor de luz. O nosso guerreiro luz vai parar na diretoria porque a enfermeira que encontrou ele no chão também encontrou umas lições de casa com ele que ele estava vendendo para as pessoas da escola. Que porra é essa? Desde quando é papel da enfermeira CX9? O Luz é mandado para a detenção e lá, muito entediado, ele começa a mexer num caderno que ele encontrou no chão. O Death Note. E se você não sabe o que é o Death Note, é bastante simples. A pessoa cujo nome for escrito no Death Note morrerá. É preciso ter em mente o rosto da pessoa ao escrever o seu nome. Caso contrário, a morte não acontecerá. É possível especificar a causa da morte, desde que ela seja fisicamente possível. Com isso, também é possível controlar as últimas 48 horas de vida da vítima. Uau, isso é muito legal, Seijinho, mas você não vai se arrepender. Valeu pelo dinheiro do pão, RKzinho. Valeu, mano. De ter escrito o seu próprio nome no Death Note? Pra minha sorte, existe uma forma de anular uma morte do Death Note, e quando chegar a hora, eu explico. Ao folhear o caderno, o Light se assusta com a aparição de uma criatura alta com aparência demoníaca chamada Hyuk. E claro, ele grita igual uma cabra no cio. Caralho. Ryuki é um Shinigami, ou Deus da Morte, e ele é dono daquele caderno. Ele sugere ao Light que ele escreva o nome do Kenny, o brutamonte da escola que arrebentou ele, no Death Note. E o Kenny, ele tá do lado de fora da escola praticando o bullying mais idiota que eu já vi em toda a minha vida. Ele fica pegando e jogando os cadernos de uma menina e achando a maior graça nisso. Esse cara tem a idade mental de um chimpanzé. Mas obviamente ele merece morrer. Até porque se ele tivesse praticado esse tipo de bullying com o Light, tivesse pegado o Death Note dele, tivesse jogado pra cima, esse filme nem ia existir. Enfim, o nosso acendedor de luz escreve o nome do Kenny no Death Note junto com a causa da morte: decapitação. E essa é uma das sequências mais engraçadas da história do cinema. Tá os caras fazendo o bullying idiota deles com a menina. De um lado da rua temos dois rapazes, um batendo uma bola de basquete, e do outro lado da rua, na direção deles, tá vendo uma moça segurando duas sacolas de compra. Já aí, o Light já tá assustado com alguma coisa que ele tá olhando. A sacola da mulher rasga, ela derruba umas batatas e o cara bate a bola de basquete na batata que caiu. Isso, meus amigos, é o catalisador da morte do Kenny. A bola de basquete batendo numa batata que caiu na rua. Que a Cara, que rolê que vai ter pra bola de basquete vai parar na rua, isso causa um acidente de trânsito, e aí um carro com uma escada no teto, igual aqueles carros da Vivo, bate, e a escada atravessa a cabeça do Kenny. O cara morreu
porque Deus. alguém bateu uma bola de basquete numa batata. Imagina chegar em casa e ter que contar pra sua mãe que você matou um cara porque a sua bola de basquete bateu numa batata. Ao chegar em casa, o menino Luz decide escrever o nome do homem que matou a sua mãe no Death Note, que é um criminoso que já fez várias coisas ruins, mas ele continua solto. E novamente, a sequência que leva à sua morte é a coisa mais engraçada do mundo. Um casal começa a se pegar no restaurante derrubando um saleiro no chão. O garçom tropeça nesse saleiro, cai em cima do criminoso que se apunhala com a faca que ele estava usando. E eles disseram que no Death Note as mortes precisavam ser fisicamente possíveis. Quem que morre se auto-apunhalando com uma faquinha do espoleto? Isso é um filé de frango, por acaso? Nossa, Alecrim Dourado então decide não só levar o Death Mano, isso é bizarro, cara. Note pra escola, como também ficar lendo ele durante a aula de educação física. Isso é Real, basicamente você levar uma arma pra escola. Infelizmente, algo que o estadunidense faz bastante. E isso chama bastante a atenção da Mia, que é uma líder de torcida diferente de todas as outras garotas, claro. A Mia fica estranhamente Nossa, mais bonitona interessada no Light ao descobrir que ele testemunhou a decapitação do Kenny. Quando ela escutou que a cabeça do Kenny explodiu em 1000 pedaços, o olho dela brilhou igual o da J.K. Rowling descobrindo uma nova minoria pra odiar. E ela pergunta pro Light o que é o caderno que ele tá segurando. O que é uma pergunta um pouco estranha de se fazer numa escola, visto que é uma escola. É normal as pessoas terem um caderno. Estranho seria se eles estivessem numa faculdade. Lá só de você levar o seu corpo pra aula é uma grande vitória. Mas, obviamente, o Light não conta pra mim o que é o Death Note. Afinal de contas, ele acabou de usar o caderno pra matar 2 pessoas. I can't tell you. Okay. Do you really want to know? Você tá de brincadeira comigo, seu filho da p... Que arrombado imbecil do c... Seu psicopatinha de p... Aproveita e enfia a b... do caderno no c... da sua mãe. Este Que isso, cara? Calma. Capito confessa pra uma garota que ele nunca conversou na vida que ele cometeu 2 assassinatos. Não só isso, ele Pra quê, demonstra né? como funciona o Death Note matando um sequestrador ao vivo. O que torna o Light um personagem interessante na obra original é que ele é um completo psicopata que não tem apego a ninguém. Ele ser um grande desalmado filha da p... que não tem nada a perder é o que torna o embate contra o L interessante. É exatamente isso. Agora ele ser um grande gado que usa o Death Note pra pegar e-girl não me deixa empolgado pra ver o embate dele contra o L. Do you think that I'm crazy? Anything, I think you're not crazy enough. Nossa, como ele é doidinho, ele anota o nome de todo mundo no caderninho. Ai, como ele é doidinho, nossa, que... doidinho. Doidinho, né? Enfim, a Mia adora a ideia de usar o Death Note pra matar criminosos. É a menina mais bolsonara da escola. É claro Mais Bolsonaro. que o Light concorda em fazer isso junto com ela, porque ele é a pessoa mais patética do mundo e quer agradar Só pelo romance eu vou assistir. a única menina que deu atenção pra ele a vida toda. Já tá todo mundo careca de saber que relacionamento assim não dá certo, mas ninguém precisaria ficar careca se conhecessem a Manual. A calvície atinge cerca de 50%. Caralho. A Manual oferece todo analisado para que na sua casa vai ficar assim. E que solução. Lembrando que pra a líder o meu Vou lá o compra. AD aqui. Eles começam Mas foi mesmo genial, da sua tá? aparência, da sua autoestima e da sua saúde. De volta ao vídeo. Eles começam a matar vários criminosos pelo mundo e eles assumem a autoria pela matança com o nome de Kira, que é a pronúncia japonesa de killer, ou assassino. E como eles conseguem controlar os últimos momentos de vida da vítima do Death Note, eles fazem esses criminosos escreverem coisas em japonês, para que as autoridades pensem que o Kira tá no Japão. Mas assim, não é porque alguém tem um nick japonês que essa pessoa necessariamente mora no Japão. Você sabe disso. A polícia sabe disso. Todo mundo sabe disso. Ou você realmente acha que o Kakashi69 que joga Valorant com você tá no Japão e não no interior de Minas? E se o Light já é dodói da cabeça, a Mia tá em estado terminal de tão doente que essa menina é. Tem um fórum na internet com adoradores do Kira, onde as pessoas mandam fotos e nomes de possíveis vítimas pro Kira matar. Pessoas que eles nem sabem se são criminosas de verdade. Mas a Mia considera seriamente em atender o pedido dessas pessoas. Só falta essa menina abrir caixinha de pergunta no Instagram para as pessoas mandarem arroba de quem que elas querem que ela mate. Não Exatamente, velho. Exatamente. Já virou graça, tá ligado? demora muito pros casos chamarem a atenção do L, o melhor detetive que o mundo já viu. Ó, ele é negão, pivete. Talvez o mais esquizofrênico também, porque ele ficou olhando de um lado pro outro como se ele tivesse visto uma assombração. Que porra é essa?
Eu vou confessar que quando eu era adolescente eu gostava muito do L e ficava tentando imitar o jeito esquisito dele. Era bastante vergonhoso, obviamente, mas o máximo que podia acontecer comigo era fazerem bullying comigo, que seria bastante justo. Agora, se eu for tentar imitar esse L, ficar fazendo isso aqui com o olho, vão Pior ainda. chamar a polícia. O L então se une ao pai do Light, que é policial, pra fazer uma investigação sobre a identidade do Kira, já que ele acredita que o Kira esteja infiltrado na polícia e more naquela região. Ele também já sabe que o Kira precisa de um nome e de um rosto pra matar alguém, já que todas as suas vítimas tinham essa informação divulgada em algum lugar. Então o L decide anunciar na televisão em rede nacional que ele está indo atrás do Kira e não tem medo dele, apesar do público amar o Kira, ele não tem medo de morrer, apesar de que o uso de máscara indica um pouco o contrário. Tá com um pouco de medo, né, cara? De um lado temos o cara que gosta de matar bandido e do outro temos o cara que começa com L e quer deter ele. É um pouco preocupante que nosso cenário político tem esse exato mesmo plot. Então o L começa a investigar todos aqueles que têm acesso ao banco de dados do departamento de polícia onde o pai do Light trabalha. Inclusive ele manda um agente do FBI seguir o Light. E muito preocupado, o Light diz pra Mia que eles deveriam deixar de usar o Death Note até eles pararem de serem seguidos. O que é muito mais suspeito, seu imbecil! Se as mortes pararem assim que você começou a ser investigado e voltarem quando deixarem de te seguir, é mais do que óbvio que você é o Kira, o seu energúmeno. A Mia discorda dele e ainda diz que eles deveriam matar todos os agentes que estão trabalhando nessa investigação. Ô, louco, essa Mia é miserável, né? Porque não ia ter como eles saberem que ele é o Kira, já que eles estão investigando várias pessoas ao mesmo tempo. E eles também iam ficar sabendo o que acontece quando você mexe com o Kira. O que também é bastante idiota da parte dela, porque eles não vão parar de investigar só porque eles mataram os agentes do FBI. E matar os agentes do FBI só ia mostrar que eles estão no caminho certo. E que realmente o Kira é uma daquelas pessoas que eles estão investigando. O Light se opõe, ele diz que ele não mata inocentes. Só o Kenny. Mas mesmo assim, misteriosamente, os 12 agentes mas, enfim, que estavam investigando suspeitos de serem o Kira cometem o oposto de viver. E o Light, muito bravo, achando que foi o Ryuki que fez isso, por algum motivo, vai lá brigar com ele e ameaçar colocar o nome do Ryuki no Death Note. There are 4 letters in my name. Most anyone's ever gotten were 2. E por que tem um recado no Death Note escrito não confie no Ryuki se o máximo que já conseguiram escrever do Ryuki foi 2 letras? O pai do Light faz um anúncio na televisão basicamente desafiando o Kira a matá-lo ao vivo. A Mia até tenta convencer o Light a fazer isso, mas ele não quer ultrapassar essa linha. Isso faz com que o L tenha certeza de que o Light é o Kira. Então ele vai pessoalmente confrontar o Light, dizendo que ele já sabe que ele é o Kira e que ele só precisa de uma prova agora. Meu Deus, vamos ver como foi a reação dele. Tão confiante que ele até mostra o rosto dele pro Light. Ou seja, agora o L sabe que a única coisa que o Kira precisa é do nome verdadeiro do L. E sendo esse grande detetive genial que ele é, você imagina que ele tá usando isso como uma armadilha. Ele tá tentando pegar o Kira no pulo a hora que ele for tentar descobrir o nome do L, né? Não. Ele simplesmente mostrou o rosto dele à toa pro Kira. Ele não tem plano nenhum. Mostrar o rosto pro Kira é o equivalente a deixar colocar só a cabecinha. Vocês... Vai tomar Tá no uma cu, escorregada de se f*** muito. O Light então escreve o nome do assistente do L no Death Note, o Atari. E lembra que dá pra controlar as últimas 48 horas de vida da vítima? Ele se aproveita disso pra fazer com que o Atari tente descobrir o nome verdadeiro do L pra ele. E o melhor de tudo é que existe uma regra do Death Note que diz que se a página for queimada antes da morte acontecer, a vida da vítima será poupada. Então se assim como eu, você se arrepende de ter escrito o nome de alguém no caderno, é só você queimar a página. Ó, mas bastante atenção, porque você só pode queimar uma única página do Death Note. Uma única página? Caralho, morre ao gravar um vídeo sobre. Aí é foda.
de regra é essa? O Atari liga pro Light e diz que ele não sabe o nome verdadeiro do L. E o único lugar que teria tal informação é o orfanato de onde ele veio, mas ele fica em Nova York. E o gênio do Atari vai até lá de trem. De Seattle, o que daria mais de 48 horas de viagem ao seu animal. Quando o L descobre que o Atari desapareceu, ele fica furioso e vai até a casa do Light, ameaçar ele de morte caso o Atari não volte vivo. Ele também conseguiu um mandado de busca na casa do Light e eles reviram a casa de cima pra baixo. Mas eles não encontram nada, até porque eles não fazem ideia do que exatamente eles estão procurando. Ninguém sabe que ele tem um caderno mágico. Que grande merda de mandado de busca é esse? E a Mia também levou o caderno embora. O L, o maior detetive que o mundo já viu, levou quase 48 horas para chegar à conclusão que o Atari, uma das poucas pessoas capazes de descobrir o nome verdadeiro dele, desapareceu exatamente porque ele está sendo forçado a descobrir o verdadeiro nome dele. E essa aqui é a minha reação para a incompetência desse detetive de merda. Reações. A pessoa cujo nome for escrito no Death Note morrerá. F. Com poucos minutos faltando para sua morte, o Atari liga pro Light para avisar que ele ainda não encontrou os arquivos com o nome verdadeiro do L. Então o Light tenta achar a página que ele escreveu o nome do Atari no Death Note para arrancar e queimar e salvar a vida desse pobre coitado, mas ele não encontra a página, ela foi arrancada. E o Atari é morto por um cara que encontra ele e atira nele. Quem é esse cara e por que ele atirou no Atari, não sabemos. É apenas a magia do Death Note. O brilhante Light Tanner finalmente descobre que a Mia estava usando o Death Note pelas costas dele esse tempo todo. Foi ela quem arrancou a página do Atari, foi ela quem matou os agentes do FBI. E ela ainda revela que ela escreveu o nome do Light no Death Note, especificando que ele irá morrer à meia-noite. E ela só vai queimar a página com o nome dele se ele dá oficialmente o Death Note pra ela. Eu não sei porque que ela quer ser a dona oficial do Death Note, sendo que ela já tá usando o Death Note esse tempo todo e não faz diferença nenhuma ela ser a dona ou não. E um detalhe, só quem escreveu o nome da pessoa que pode queimar aquela página. O L recebe a notícia de que o Atari está morto, se descontrola completamente, pega um carro, pega uma arma e vai atrás do Light pra matar ele. O que não faz muito sentido porque o L era pra ser uma pessoa extremamente fria e calculista que dificilmente se deixa levar pela raiva. O próprio filme diz que ele ficou numa solitária por 7 meses aos 6 anos de idade sem perder a sanidade. Era pra esse cara ser um monge, não um detetive. Então, sob ordens do pai do Light, a polícia sai em busca do L. O L encontra o Light, mas um homem dá uma pancada na cabeça do L porque o L diz pra esse homem que o Kira é o Light. Ele simplesmente esqueceu que o Kira tem um monte de adoradores. E as pessoas vão defender ele. Esse é o grande detetive L, o maior que esse mundo tem. O Light encontra a Mia numa roda gigante e lá dentro ele diz pra ela escolher entre ele ou Death Note. Uma escolha muito difícil. E o poder de controlar a morte das pessoas ou ficar com um nerdola que eu mal conheço e se eu balançar um servidor do Discord cai uns 15 desses. É a mesma coisa que você perguntar pra um assaltante se ele quer uma K-47 ou um chinelo Raider. Mas assim que a Mia faz a sua escolha e pega o Death Note, a roda gigante quebra. A Mia cai e durante a queda ela arranca a página do Death Note que estava escrito o nome do Light. Essa página cai em cima de uma fogueira e anula que conveniência, né, mano? A morte do Light, que também cai da roda gigante, só que ele cai na água. O que esse jumento fez foi que ele colocou o nome da Mia no Death Note, só que ele colocou uma condição pra morte dela. Caso ela pegasse o Death Note da mão dele, ela iria morrer. Só que não é assim que o caderno funciona, o seu arrombado. Você escreve o nome de uma pessoa no Death Note, ela morre. Simples assim. O caderno não é um JavaScript pra você colocar não é um prompt, tá ligado? Ele também escreveu o nome de alguns criminosos pra ajudá-lo. Um era um médico que resgatou ele da água e induziu um coma nele por 2 semanas. O outro pegou o Death Note, usou o Death Note pra matar criminosos enquanto o Light estava em coma e depois devolveu o caderno pra ele. Assim o Light ficou livre das suspeitas de ser o Kira e a força-tarefa demitiu o L do caso. Graças a Deus! E só quando o L tá indo embora que ele se lembra de uma importante informação que o Light deu pra ele. Então ele volta pra casa do Light e encontra dentro do livro de cálculo da Mia aquela página em que ela escreveu o nome dos agentes do FBI. Daí o L fica pensando se ele escreve o nome do Light ou não, mas no final ele não escreve. Esse L é o detetive mais burro, mais incompetente. Pô, eu odiei esse L, mano. Na moral. Gente mais lerdo que eu já vi na minha vida. Até os detetives do prédio azul já teriam pego esse Kira. E é assim que termina o magnífico Death Note da Netflix. O L é burro, a Mia é burra,
o L é burro. Aqui eu falei L 2 vezes, mas na verdade eu queria Pedro ter Confusões. dito que o Light é burro também. O Light é... Todo mundo é burro, né? Talvez o burro seja eu. Se eu quisesse ver um Também é. embate intelectual entre pessoas burras, eu entrava no Twitter. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado Ô, por louco. assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa obra maravilhosa da Netflix. Não, Deixe não nos gostei, comentários não. mais sugestões de vídeos e até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau. Cara, eu nem sabia que essa adaptação existia, mano. Que loucura, velho.